Sim. Sim, tá ouvindo, né? Então tá. Peço desculpa aí pelo atraso, porque a gente teve um probleminha aqui na conexão da internet, mas eu acho que agora vai, tá? Nós estamos ao vivo e boa noite a todos os convidados e os participantes da live, que já estão entrando. E é com muita satisfação que a APAM vai estar realizando hoje a primeira live sobre a logística reversa. Eu sou a Mari, bacharel em Direito, eu sou gestora ambiental e estou hoje coordenadora da gestão ambiental da APAM. Eu agradeço a todos pela participação e ao Paulo Danilo, né, que sem ele seria impossível fazer a realização dessa live. E o pessoal que está aí assistindo, eu peço que vocês também assinem a lista de presença. Caso vocês queiram receber o certificado de participação, vocês fazem o preenchimento do quadro específico. E no decorrer da live, vocês podem interagir com a gente, fazer seus questionamentos e alguns comentários. E por isso, eu vou fazer a apresentação dos nossos convidados. Nós estamos a Cátia Regina de Freitas Rocha, bióloga, pedagoga, graduada em gestão ambiental, especialista em gestão dos resíduos sólidos, recursos hídricos, 10 anos na Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Unai. Coordenadora na elaboração dos planos municipal de saneamento básico e resíduos sólidos da Unai. Estamos recebendo também o Altegno Dornelas, que ele é formado em técnico em leite e derivados, formado pelo Instituto de Laticínios Cândido Tostes, analista de sistemas pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro e pós-graduado em gestão de negócios. Ele é gerente industrial na Capu, diretor de negócios na GSA Sistemas e secretário administrativo na APAM. Nós estamos recebendo também o José, que é administrador, empresário, diretor da Stratus, atua no mercado de resíduos de logística reversa desde o ano de 2008. Ele é especialista em soluções compartilhadas, gerador e ele é especialista em gestão de logística. Nós temos também o Edson Martinez, que é formado em mestre em auditoria ambiental pela Universidade da Espanha e mestre em saúde pública, saneamento ambiental pela Fiocruz. Ele é empresário e consultor ambiental há 18 anos, ex-coordenador do meio ambiente e saneamento da CNM de 2008 a 2013, atuando na construção da Lei 10, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, pelo Decreto 7.404 de 2010 e Lei Complementar. E ele é CNM para recursos hídricos, já desenvolveu mais de 500 projetos em resíduos sólidos e saneamento no Brasil e na América Latina. Ele é professor da UDF, que é a Universidade do Distrito Federal, consultor da FUNASA e da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, consultor do Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Minas Gerais, PERS-MG. Para aí vocês veem, né, que nós estamos com um time bem preparado para poder falar sobre a logística reversa. Nós vamos começar hoje a nossa live, a nossa discussão desse assunto. A Lei 2.305 de 2010, que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela é bastante atual e contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao país no enfrentamento dos principais problemas ambientais, que são muito grandes, né, hoje, sociais e econômicos decorrentes do manejo adequado dos resíduos sólidos. O que você tem para falar sobre a Lei 2.305?
Olá, pessoal. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa live, né, com especialistas, né, que vamos tratar sobre um assunto muito importante. Então, Mary, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, completou agora, no dia 2 de agosto, 14 anos, né? Então, foi um processo que passou lá para o Congresso Nacional por mais de 20 anos debatendo, né? Começou como um projeto de resíduos de serviço de saúde e terminou com uma política nacional de resíduos sólidos. E eu tive a oportunidade de participar de todas as etapas finais de elaboração dessa política, né? E uma das defesas que eu tive que fazer foi que pudesse recolocar na lei o sistema de logística reversa. Tinha sido tirado pelo relator, aí numa reunião lá no Senado, nós conversamos com eles, eu levei esse assunto para o presidente da Confederação Nacional de Municípios, o senhor Paulo Zikoski, e aí começou uma mobilização dos prefeitos para que o tema logística reversa não fosse retirado da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, como nós vemos, essa é uma política nova, né? 14 anos, mas ainda está muito longe de ter um efeito como ela mesma esperava, né? Pois todos os prazos que foram estipulados na lei não conseguiram ser cumpridos pelos municípios, pelas empresas, né? Inclusive pelos governos estaduais e governo federal, né? Então, todos os municípios e estados deveriam elaborar os seus planos estaduais de resíduos sólidos e o plano estadual de resíduos sólidos pelo estado e também o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos até agosto de 2012. E os lixões eram para ter sido excluídos em agosto de 2014. Nesse período, o governo federal era preciso criar o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E nós começamos ali esse debate, né, junto com as entidades, para que esse plano pudesse ser aprovado. E eu participei da primeira edição do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Então, esse plano foi definido metas, mas somente em 2021 que foi aprovado o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E aí estipulou prazos, né? Prazos para que vários atores pudessem cumprir. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós temos que cumprir até esse ano, né, um percentual grande de recuperação dos resíduos pela coleta seletiva, né? Então, isso funciona principalmente com um sistema de logística reversa. Isso, para poder funcionar, a coleta do lixo limpo, coleta seletiva, é importante que o sistema de logística reversa esteja funcionando nos municípios e nos estados. Eu alerto muito nessas questões, né? Pois nós vemos vários empresários, vários gurus aí, advogados, querendo tirar a responsabilidade de forma que não é correta, dos municípios definirem o seu plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e definirem com isso o que faz parte do sistema de logística reversa local. Eles alegam que não cabe para os municípios fazerem esse processo, né? Então, isso é um alerta que eu faço e nós precisamos ficar muito atentos nessas questões. Participei nessa semana de um evento, né, um workshop da Fiesp em São Paulo, onde o tema principal era gestão integrada dos resíduos sólidos. E o que foi observado lá? Que os municípios, né, precisariam elaborar os seus planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos e ter os seus planos revisados e em implementação. O representante do governo do estado de São Paulo colocou um exemplo ali que não foi muito correto, né? De colocar, assim, ó, devemos colocar um prefeito em praça pública e fuzilar ele, né?
mas não é no sentido de matar, mas mostrar para os demais prefeitos, se eles não cumprirem com as etapas e os prazos da Política Nacional de Resíduos Sólidos e até mesmo as metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, eles estão comprometidos, né? E foi incentivado nesse evento da Fiesp que as entidades, né, que as empresas, que a população apresentasse denúncia perante o Ministério Público de crime ambiental para os prefeitos, que mantivesse os lixões ainda funcionando e não tivesse cumprindo com os prazos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, é um alerta, Mary, e a todos nós que estão participando aqui, que isso é um tema muito importante e muito delicado, né? A questão de observar os prazos e as regras da própria Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, essa é uma introdução minha, mas acho que tem muito assunto para falar ainda, né? Porque é um tema que requer bastante detalhes aí, né? Que durante a nossa live eu vou ter a chance de complementar essa minha fala. Tudo bem. E a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela é um marco para a política ambiental brasileira. Ela incentiva o descarte dos resíduos de forma correta e compartilhada, além da reciclagem e reutilizando os resíduos sólidos, né? Você até comentou sobre isso. Contribui também para a redução de prejuízos para o meio ambiente e para a saúde humana, porque quando a gente fala essa questão de resíduos, está tudo interligado, né? Saúde, de modo geral. Diante desse cenário da saúde pública, você, né, que é um especialista aí, que também é sanitarista, como você vê o cumprimento dessa lei? Então, a questão dos resíduos sólidos e a disposição final adequada, e nesse caso inadequada, então, desde 1950, né, não é permitido que tenha lixões no Brasil. Então, isso é uma questão que não é agora que existe a lei que devemos cumprir a questão de disposição adequada dos nossos resíduos. Com a lei, com a Política Nacional de Meio Ambiente e depois a Lei de Crimes Ambientais, ficou bem claro que a disposição irregular, incorreta dos resíduos sólidos, né, gera crimes ambientais. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que os municípios sozinhos fica difícil poder resolver essas questões. Mas, dentro desse evento que eu participei, da Fiesp, eles alegam ali que os municípios têm muito recurso para fazer eventos, shows, mas para fazer uma disposição final adequada, não sobra dinheiro. Então, é bem provável que o Ministério Público acabe questionando os prefeitos junto com os tribunais de conta, né, para que as prefeituras possam cumprir com esses prazos de eliminação dos lixões. Está aberto no site do Ministério do Meio Ambiente um pacto, né, entre o governo federal e os municípios que ainda possuem os lixões. Então, todos os municípios que ainda têm lixões precisam preencher esse cadastro no Ministério do Meio Ambiente para receber um apoio do governo federal. Mas cabe salientar isto, né, que não é simplesmente preencher esses dados, esse cadastro, mas sim ter a sua política municipal de resíduos sólidos implantada, com seu plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, revisado, atualizado, né? E aqueles municípios que não têm, com seus planos elaborados. Esse pacto, né, tem o apoio da Abrampa, né, que é a Associação Brasileira dos Promotores do Ministério Público. Não tenho certeza se é esse nome correto, mas Abrampa. E também da Associação dos Tribunais de Conta. Então, cabe agora que os municípios
prestem bastante atenção a essas questões, né? E implemente ações para minimizar a geração de resíduos encaminhados para os aterros sanitários. Nós vemos que no noroeste de Minas nós temos praticamente todos os municípios, né, talvez um ou dois, que ainda tem aterro sanitário. Todos os demais têm lixões. Então, é bem provável que esses prefeitos, prefeitas, que ainda mantêm essa forma irregular de disposição final, têm que responder junto à Justiça Federal e Justiça Estadual, podendo ser responsabilizado com crime ambiental e improbidade administrativa. Por isso que é importante essa metodologia, né, desenvolvida pela APAN, pelo Noroeste de Minas, né, pela Aminor, para poder melhorar a gestão de resíduos na região. Esse modelo que a APAN desenvolveu, Mary, e todos que estão nos assistindo aqui, é algo fantástico, né? Que, se for desenvolvido baseado na Política Nacional de Resíduos Sólidos, é possível que as prefeituras possam cumprir os prazos, né, de eliminação dos lixões e só enviar para os aterros sanitários os rejeitos, que fica em média de 20% dos resíduos gerados no seu território local. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Para quem não conhece a lei, né, 2.305, tem algum artigo que determina alguma responsabilidade para a população? A população, o artigo, eu não lembro de cabeça aqui, mas está dentro da responsabilidade compartilhada. Eu até posso procurar enquanto outros colegas falam aqui, porque a parte de responsabilidade compartilhada está diretamente ligada a todos os envolvidos na cadeia, né, nessa geração de resíduos. Ou seja, nós, consumidores, somos responsáveis por separar nossos resíduos nas nossas residências, encaminhar esses resíduos que são da logística reversa ou da coleta seletiva para os estabelecimentos que comercializam esses produtos que acabam gerando resíduos na logística reversa, e esses estabelecimentos têm que fazer a logística reversa até a indústria, né? Então, isso é muito importante que nós, população, possamos entender que não é responsabilidade exclusiva da indústria, da nossa prefeitura. Nós somos responsáveis. E como foi criado pela própria lei, e aí depois, na Lei 14.026, de 2020, a taxa de resíduos sólidos. Essa taxa ou tarifa de resíduos sólidos, ela traz também punição para aquele morador, para aquela pessoa que mora na cidade, que não faz o serviço correto de segregar os seus resíduos e entregar na coleta seletiva ou na própria empresa ou no comércio que comercializa certos tipos de produtos. Um exemplo são os pneus, né? São os vidros. A gente vai em vários bares, mercados pelo país inteiro. O que nós vemos? A questão do vidro tem muita dificuldade para poder ter logística reversa e comércio dos próprios catadores. Então, é um produto que acaba indo para um aterro sanitário ou lixão. Então, nós temos que entender o seguinte: certos tipos de produtos, e vidro, e embalagem de forma geral, pneus eletrônicos, né, pilhas e baterias, esses tipos de resíduos fazem parte dos resíduos do sistema de logística reversa. Então, eles precisam ter uma disposição final adequada. E nós, moradores, somos responsáveis por segregar esse tipo de resíduos na nossa residência e entregar nos ecopontos, nos pontos indicados pelas prefeituras, e também entregar no próprio comércio onde nós compramos esses materiais, que, na verdade, a gente compra, um exemplo, né? Um celular. A gente compra o celular, a gente não compra a embalagem de papelão, o plástico, o isopor. Então, isso tem uma
responsabilidade da indústria. Se a indústria coloca no mercado, ela já está definindo nesse preço o preço da embalagem. Então, a logística reversa já está incluída no preço da embalagem que nós estamos consumindo aquele produto, né? Que, na verdade, a gente não consome o papelão, o plástico, né? O isopor. Esses são resíduos da indústria, que deve ser entregue por nós, população, para quem vendeu esse produto, ou para o sistema de coleta seletiva nos municípios. Isso. Tá. O Plano Municipal de Saneamento Básico, ele estabeleceu diretrizes para garantir a universalização do acesso ao serviço de saneamento, que para promover, né, a saúde pública, a qualidade de vida da população e a sustentabilidade ambiental. Você, como responsável pela elaboração dos planos de Unai, do Noroeste de Minas, qual foi a sua preocupação em elaborá-lo? Então, quando nós elaboramos os planos municipais de saneamento básico do Noroeste de Minas, nós incluímos dentro do Plano Municipal de Saneamento Básico o eixo resíduos sólidos, conforme a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Mas o Noroeste de Minas, a maioria dos seus municípios já tinham construído essa política, esses planos, em 2013. Em 2019, nós revisamos os planos de resíduos e elaboramos os planos municipais de saneamento básico. E, com isso, nós fizemos o quê? A integração de ações dos municípios do Noroeste de Minas para que a solução pudesse ser em conjunto. Por isso que surgiu alguns projetos, né, para melhorar a gestão nos municípios e gerar menos resíduos indo para um aterro sanitário, né? O que nós pensamos quando elaboramos esses planos do Noroeste de Minas? A não gerar custo para as prefeituras, e sim poder integrar a APAN nesse processo de gestão dos seus resíduos sólidos de forma adequada e cumprindo com a própria legislação, com a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos. É importante que os municípios saibam que é obrigação de cada prefeitura exigir dos comerciantes locais, né, todos aqueles comerciantes que geram resíduos numa quantidade superior a uma residência, né, a elaborar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos é obrigação para ter o alvará para funcionar. Nesse processo de elaboração desses planos, desse estabelecimento, nós, municípios, né, vamos saber que tipo de resíduos eles estão gerando e qual é a responsabilidade que eles vão ter nesse processo. E nesse processo eles têm que encontrar uma forma correta de coleta e disposição final desses resíduos. Por isso que os municípios, né, do Noroeste de Minas, nós focamos muito nisso, que todas as ações e as metas que nós colocamos dentro do plano pudessem atingir a própria exigência da Política Nacional de Resíduos Sólidos e as metas do Planares, né, onde nós fazemos com que os municípios possam ter segurança jurídica e segurança até técnica, né, para resolver as questões dos resíduos sólidos, e assim trazer sustentabilidade para o seu território e economizando muitas das despesas de impacto no meio ambiente, de saúde pública, né, pois seus resíduos vão estar sendo coletados e feita uma disposição final de forma adequada e correta. Ok. Nesse momento, a gente vai passar as perguntas para a Kátia. Ô, Kátia, a responsabilidade principal dos municípios na gestão dos resíduos sólidos consiste na elaboração, implantação, monitoramento e a revisão dos planos municipais de gestão dos resíduos sólidos, conforme que é estabelecido nos artigos 18 e 19 da Lei 2.305.
Você pode falar para a gente como está esse processo aqui no município de Unai? Olá, pessoal. Bom, primeiramente quero parabenizar aí pela iniciativa da APAN de fazer essa live, é muito importante. E é muito prazeroso estar aqui, né, fazendo e participando juntamente com o Edson, que chegou aqui no Unai com toda a legislação e a gente com muita resistência, porque o que nos é cobrado pelo Ministério Público, o que é cobrado para os prefeitos, é que eles construam os aterros sanitários. É o fim. O fim para o Ministério Público é o começo. Então, quando a gente entende que precisa de ter metas, de criar metas de curto, médio e longo prazo, e que é demorado, e que é criterioso, e que o fim não é a solução, isso daí foi muito difícil para que os municípios do Noroeste pudessem entender. Então, com a vinda do Edson, com toda a paciência, com toda a sabedoria, com todo o dinamismo, conhecimento, facilitou muito para a Unai elaborar o plano, que foi um dos últimos municípios do Noroeste de Minas a fazê-lo, mas, por outro lado, a gente não tinha um plano municipal de saneamento básico, nós não tínhamos um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, mas nós já estávamos junto, né, à própria APAN, fazendo esse serviço, mas ele não estava alencado em nenhum plano, em nenhuma meta. Então, veja bem, nós sabemos, Mari, que a gente precisa de fazer a revisão dos nossos planos, mas nós estamos cumprindo as metas. Como o Edson mesmo disse, é um trabalho do Noroeste todo. Nós estamos aguardando aí a AMINOR trazer o Edson novamente para fazer essas revisões, uma vez que fica mais fácil revisar algo que ele mesmo fez. Como eu coloquei aí na minha pequena bio, né, que eu coordenei esses planos aqui no município, eu fiz questão de coordenar e fiz questão que o Edson morasse, residisse em Unai e que a gente pudesse dar suporte a ele nos outros municípios, para que a gente realmente pudesse aprender e fazer e cumprir com as metas. Então, eu tenho aqui uma gratidão muito grande aí pelo Edson, por ter tido essa paciência para conosco. No primeiro mês eu queria devolver, mas eu já estava aqui. Porque, assim, é muito complicado a gente trabalhar a questão do planejamento na cabeça de outras pessoas. E quando a gente fala de plano municipal de saneamento básico, não tem como fazer o do resíduo sólido separado da água, do esgoto, da drenagem. E nem sempre todos estão na mesma sintonia, nem sempre todos são técnicos, às vezes tem a parte política. E como o Edson mesmo disse, né? Infelizmente, politicamente, fazer planos, fazer aterros, isso daí a maioria das pessoas já colocam que não dá voto. Eu já vejo de uma forma diferente, eu vejo que é algo tão demorado que torna humanamente impossível um prefeito elaborar plano, fazer licenciamento ambiental de aterro sanitário em 4 anos, ainda que seja em 8. Então, nós estamos completando nossos 8 anos aqui, fizemos o nosso plano municipal de saneamento básico, estamos com o nosso aterro sanitário já licenciado, porém, nós não começamos a construção. Então, isso envolve licitações, às vezes não aparecem as empresas, às vezes a empresa aparece, é licitado, mas ela não trabalha em conformidade àquilo que foi licitado, eles não desenvolvem, e isso em todos os processos, né, da administração pública. Então, o executivo ele tem muita dificuldade de cumprir metas, tem muita dificuldade de fazer planejamento, e infelizmente, eu entendo hoje que o que mais atrapalha a questão dos aterros sanitários aí é porque os municípios não conseguem cumprir com as suas metas, eles acham que é só fazer o plano e colocar dentro de uma gaveta e não cumprir com as metas. E a todo tempo o Edson falava, não adianta você ter um plano, é como a Bíblia, né? Não adianta você ter uma Bíblia e colocar na cabeceira da cama e achar que está tudo resolvido espiritualmente se você não abri-la. A mesma forma é o plano. Não adianta o prefeito fazer um plano municipal de saneamento básico e aprovar aquele plano, pegar aquele plano, colocar na gaveta e não cumprir com as suas metas. Então, e mesmo a gente aqui tentando cumprir com as metas, a gente tem muita dificuldade. Mas eu quero deixar assim bem claro, né, que graças a Deus nós conseguimos aqui cumprir muitas metas do plano municipal de saneamento básico. Já estamos com as nossas legislações todas ok. Creio eu que agora em 2025 os alvarás de funcionamento
saneamento não estarão, né, sendo disponibilizados para aqueles que não tiverem um alvará ambiental, que não fale para o município para onde é que está indo os seus resíduos. E por se falar em Ministério Público, nós tivemos a grata satisfação, nós, enquanto secretários do Meio Ambiente, secretário de Obras, prefeito, de sermos agraciados aí com o Ministério Público batendo na nossa porta de ontem para hoje. Os municípios do Noroeste, o Edson, estão assim um pouco assustados, né? Porque ainda muitos não deu tempo de construir os aterros sanitários, querendo saber se nós já vamos acabar com os nossos lixões, aterros descontrolados, aterro controlado. Então, nós estamos aqui, de uma certa forma, hoje eu passei fazendo seu serviço aqui no Noroeste, Edson, né? Os outros secretários querendo saber, e aí, como é que nós vamos fazer, o que nós vamos responder, mas isso aí é um assunto para uma outra ocasião, mas eu digo para você, Mari, que não é fácil, enquanto o município cumprir com as metas do plano, se não tiver um engajamento de toda a equipe, inclusive, né, do prefeito. E, Kátia, diante desse cenário aí, né, da questão do programa, que é desenvolvido aqui pela APAM, qual que é a função da Secretaria Municipal do Meio Ambiente? A principal função da Secretaria do Meio Ambiente é fiscalizar os geradores, sejam eles grandes, pequenos, é como a lei mesmo diz, né? O artigo 33, ele fala que todos nós somos geradores de resíduos, então o alvará, o alvará ambiental condicionado ao alvará de funcionamento. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ela tem como função fiscalizar, e é isso que nós começamos a fazer. Então, a gente já recebeu, na semana passada, 2 fiscais do meio ambiente, uma, inclusive, trabalhava no Ministério Público, que irá fazer essa fiscalização no município de Unaí, para saber se os nossos geradores, eles estão ou não participando aí, né, da logística reversa. Obviamente que não precisa ser com a PAN, mas nós entendemos que não tem outra no nosso município que tem o know-how que a PAN tem, que é de receber todos os resíduos que não podem ir para os aterros e que não fazem parte da coleta seletiva. Sim. E quando a gente fala em gestão dos resíduos sólidos municipais, a responsabilidade, ela sempre tende a cair sobre a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Secretaria de Obras, né, que é aquelas que sempre estão fazendo esse trabalho. Mas, no entanto, a Confederação Nacional dos Municípios, ela alerta sobre a responsabilidade compartilhada e de atuação de várias secretarias do município. Não é somente a Secretaria de Obras e do Meio Ambiente, tem que ser um trabalho em conjunto, que é chamada, né, de responsabilidade compartilhada. O que você pode falar sobre isso? E o Unaí já tem acontecido essa responsabilidade compartilhada? Na verdade, não, né? E, na verdade, sim. Veja bem, quando da elaboração dos planos, todas as secretarias, elas participaram da elaboração do plano e cada uma tem as suas responsabilidades. O próprio município, ele é um grande gerador. Então, às vezes, o município fala assim, mas o município não tem nada a ver com logística reversa, isso é somente a indústria, é o comércio, a prefeitura não tem nada a ver. Então, que a gente deixa bem claro que a prefeitura tem tudo a ver, nós também somos grandes geradores de resíduos da logística reversa, em todas as secretarias. Não tem como nós nomearmos se é a educação que está gerando, se é meio ambiente, se é obras, agricultura, mas se a gente observar quais são os resíduos da logística reversa, o município é um dos maiores geradores de resíduos da logística reversa. Então, já que a obrigação é compartilhada, nós, enquanto município, ao elaborarmos os nossos planos, nós entendemos que a gente não pode gastar dinheiro, nós não podemos buscar o resíduo do comerciante, nós não podemos ali estar gastando dinheiro público nessa seara da logística reversa. Mas a obrigação ela é compartilhada. A partir do momento que eu não dou a condição para que os nossos geradores disponibilizem, né, os seus resíduos de forma correta, eu estou pedindo para eles entregarem no nosso aterro. Que seja ele controlado, que seja ele um lixão, que seja sanitário. E o que mais me assusta nisso tudo é que
Não estou dizendo que está errado, é que o Ministério Público quer resolver o final, mas até agora não deu aos municípios e, digamos assim, de forma global mesmo, e como você disse aí, Confederação Nacional dos Municípios, a condição e a autonomia para que os municípios pudessem trabalhar essa questão da logística reversa. Hoje, ao meu ver, e ao ver de todos que estão aqui participando dos galpões de logística reversa, nós entendemos que a maior quantidade de resíduo que está nos nossos aterros hoje, Junaí e do Brasil inteiro, são resíduos da logística reversa. Que os resíduos da coleta seletiva, que está todo mundo aí muito preocupado, e tem que preocupar também, não estou dizendo que não tem que haver essa preocupação, mas eles não são os grandes vilões. Infelizmente, a gente não vê uma preocupação acirrada com resíduos que são, assim, realmente impactantes para a saúde pública. Cadê a preocupação aí do Ministério Público, da Confederação Nacional dos Municípios, com as pilhas, com as baterias? Ainda que se tenha, né? É responsabilidade do comerciante, mas eles estão sabendo que o comerciante não está fazendo, e que esse tipo de resíduo, eu só estou citando estão indo para os aterros, estão sendo queimados, estão disponibilizados nos rios, nas encostas. E não é só isso, a gente está falando, é igual aqui no noroeste de Minas, que nós somos os maiores produtores de grão. Se a gente produz muito grão, a gente usa muito defensivo. Então, o INPEV, ele faz um serviço de excelência, mas ele não faz tudo. Então, não existe hoje uma logística reversa no nosso país para que a gente possa entregar uma botina que seja contaminada, que faz parte de uma EPI, um avental contaminado, que aquele trabalhador rural utilizou para fazer a utilização de um defensivo agrícola, que é realmente tem um alto teor de poluição, que se não tivesse, não precisaria de fazer a devolução da embalagem da tríplice lavagem para o INPEV, e os demais produtos que recebeu esse resíduo, máscaras, luvas, EPIs. Então, assim, nós, município de Naí, porque nós temos um polo aqui da APAM, assustados com a quantidade de resíduo que nós temos, que estão à deriva nos nossos aterros, no nosso país, e a gente fica muito entristecido, porque a gente não vê uma movimentação acirrada, da mesma forma que a gente vê o Ministério Público querendo pegar os prefeitos. Então, assim, infelizmente, a punição, ela está vindo de uma forma, assim, muito agressiva desde o início. O Edson pode até discordar comigo, eu sei que tem vários prazos, mas nem o governo federal conseguiu finalizar e resolver esse problema. Esse assunto logística reversa, ele não é tratado por muitos atores aí que poderiam fazer a transformação dessa questão dos resíduos no nosso país. Então, isso muito nos entristece, porque somos municípios pequenos, nós somos municípios que estamos, às vezes, muito distantes, né, da nossa capital. Nós aqui estamos distantes da nossa capital. Não tem, por parte do governo, uma iniciativa para trabalhar junto aos grandes geradores, os médios geradores e todos os geradores de resíduos que realmente são impactantes para o meio ambiente. Então, eu fico me fazendo a pergunta, né? Até que ponto é a preocupação dos nossos governantes com a saúde pública? Ele está preocupado com papelão, com latinha, né? Mas ele não está preocupado com as pilhas, com as baterias, com os resíduos que estão lá na zona rural, que são contaminantes, com os eletroeletrônicos, com os televisores, com os tubos, com os metais pesados e com outros tantos resíduos que o governo ainda nem sequer preocupou em fazer um enquadramento. Ele não está preocupado em saber se aquilo que a resolução CONAMA determinou, se eles estão cumprindo no nosso país inteiro. Então, assim, eu entendo que tem que ser revisto, tem que ser cobrado, precisaríamos de inúmeras APANs no nosso país inteiro, que pudesse pegar todos esses resíduos de verdade e que o Ministério Público pudesse abrir os olhos, que nós não estamos aqui falando de papelão, de plástico, de algo que tem valor econômico, que isso o catador está fazendo. E os demais? Cadê a preocupação com os demais? Cadê uma resolução para os demais? E são resíduos que realmente fazem diferença no meio ambiente e na saúde da população. Então, eu entendo
que é esse fortalecimento da APAN dentro do Plano Municipal de Saneamento Básico, dentro do eixo resíduos sólidos, que foi desenvolvido aqui no Noroeste de Minas, foi um acerto muito grande, Edson. Então, assim, quando a gente pega todos os nossos planos do Noroeste de Minas e que a gente abre, que a gente vê lá o nome da APAN, que está responsável, que a iniciativa é boa, que o projeto é bom, e pelo avanço que teve, ainda que as empresas não estejam aí, da medida que a APAN pudesse estar pensando, né, que fosse algo que a APAN fosse abrir e que todo mundo que tem aquela pegada de sustentabilidade, aquelas empresas que têm pegada de sustentabilidade, viriam correndo para a APAN. E não foi isso que aconteceu. Então, as pessoas hoje querem ser sustentáveis, querem esconder o seu resíduo, tá? Mas não querem perder a pegada, quer cobrar do prefeito, quer cobrar do presidente, mas as pessoas em si, os comerciantes em si, os distribuidores em si, a indústria em si, eles não estão preocupados com a saúde das pessoas. E o que mais impacta é na saúde das pessoas. Sim. É isso. Obrigada. Siqueira, a logística reversa, ela ganhou uma relevância com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? Você que já trabalha bastante tempo aí com os resíduos, e ele dita que os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes são obrigados a estruturar e implementar o sistema de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso do consumidor. Como a Stratos se estruturou para receber esses resíduos? Boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite de participar aqui dessa importante discussão. Ouvindo aí tantas pessoas experientes falando, né? E na prática o que acontece é que todos participaram aqui de alguma forma para que essa solução chegasse ao município de Unai, de João Pinheiro, de Paracatu, de Patos de Minas, entre outros aí que estão aí com os convênios com a APAN. Mas o grande desafio é esse mesmo, é a gente poder tirar pequenas quantidades de pequenos municípios, né, que são, em comparação às capitais, às regiões metropolitanas, são municípios de baixa geração e que, por serem resíduos de baixo valor econômico, não há o interesse do empresariado para atuar nesse tipo de atividade, retirando esses resíduos aí, sendo recompensados financeiramente. Então, a Stratos, quando foi convidada aí pela PAN para poder achar um modelo ideal ou o escoamento adequado para todos os tipos de resíduos que estão aí no sistema da logística reversa, o maior desafio foi a gente juntar os volumes necessários para dar um equilíbrio financeiro, econômico e financeiro, à retirada desse material. Então, a gente foi estudar a região, foi estudar geograficamente a região, a gente trabalhou para que a gente conseguisse estabelecer uma rota logística aos interesses da indústria e a gente criou aí um sistema de escoamento desse material que deu uma sustentação econômica, de forma que não há mais justificativa para que esses resíduos, especificamente os de logística reversa, como é o tema aqui, estejam sendo encaminhados para os lixões. Hoje é possível a gente, com a solução adotada, desviá-los dos lixões e reinseri-los na cadeia econômica, né? Ou no coprocessamento, no aproveitamento, na reciclagem, seja o destino que tiverem, pelos volumes alcançados. Então, era inviável a gente mandar um carro, a indústria, seja ela qual for, mandar um caminhão para carregar, que tem capacidade de carga de 30 toneladas e sair de um determinado município com 3 toneladas, com 5 toneladas, com 10 toneladas. Nós sabemos que o modal de transporte adotado pelo Brasil é um modal muito caro, que é o rodoviário. Por consequência, isso foi uma decisão lá atrás e que não se estabeleceu linhas férreas, malhas ferroviárias que ligasse o Brasil de ponta a ponta, porque tem suas dimensões continentais. Considerando tudo isso,
como que a gente poderia adotar uma solução para tirar material, por exemplo, de Manaus, a gente tem que estruturar muito bem a solução logística. E aí, com uma parceria com a PAN, a gente estruturou nessa linha. Os geradores, todas as indústrias que colocam produtos no mercado, através dos seus marcos regulatórios ou acordos setoriais, eles são obrigados a recuperar um percentual desse material. Então, todas as indústrias que colocam são obrigados a recuperar. Mas dentro dessa responsabilidade de recuperação, como todos aí têm bem frisado, existe um consumidor, né? E o consumidor é representado pelo município, não deixa de ser. Então, se a gente não criasse aí um sistema que mitigasse esse problema da capilaridade, então você imagina que um vasilhame de vidro de azeite, né? Ele está praticamente em todos os lares brasileiros. Ou de uma cerveja, de um refrigerante, está praticamente em todos os lares brasileiros. Todo mundo, ou boa parte, o sistema rodoviário produzem vidros automotivos, os veículos. Então, olha a dimensão dessa capilaridade. O pneu, né, esparramado pelas borracharias, pelos lojistas, pelas oficinas mecânicas. É uma enormidade de pontos a serem captados. Então, a gente conseguiu aí, nesse primeiro momento, já há 4 anos rodando esse processo, que fossem criados mecanismos de devolução. Então, o consumidor hoje, em cidades como essas citadas, eles não podem justificar que eles não têm onde devolver os seus resíduos, esses resíduos estes de logística reversa que antes eram colocados na coleta domiciliar. Tampouco podem justificar os borracheiros que não têm onde colocar o pneu. Então, como a secretária Kátia colocou aí, não adianta pressionar e multar se não criar um sistema de solução que economicamente pare em pé. Então, foi o que a gente achou, que entendeu o interesse da indústria, né, de recuperar esse material, até por uma questão obrigatória, mas ela precisa da parceria local. Então, ela precisa que o município ajude, não necessariamente financeiramente, mas que ele seja um facilitador do escoamento desse material, assim como o consumidor, assim como o comércio, assim como o distribuidor, todos envolvidos aí na responsabilidade compartilhada. Mas o grande desafio foi esse de pegar e dar a oportunidade ao consumo final, né? Então, é muito claro isso na lei, que quando você faz uma opção de comprar um refrigerante, é uma opção. Se é uma opção, você tem que devolver esse material que você após o consumo. Aí quando você vai levar isso no mercado, onde você comprou esse refrigerante, o mercado fala, tá, o que eu vou fazer com isso? Então, hoje a estruturação está toda também compartilhada. Então, a PAN criou um mecanismo que todos os atores responsáveis consigam escoar pequenas ou grandes quantidades de resíduo, sem escolher resíduo, né? Ou seja, o sistema que a PAN adotou, se você for levar num polo da PAN, você pode levar uma pilha e bateria, você pode levar uma lâmpada, você pode levar pneu, você pode levar qualquer tipo de resíduo. Uma borracharia, ela não produz só pneu, né, como rejeito. Ela produz também, eventualmente, um celular, uma lâmpada, e aí ele consegue, no mesmo local, resolver todos os problemas desse resíduo que ia anteriormente para o lixão. Isso trouxe uma descompreensão, aí, um alívio, né? Considerando que esse volume todo desse material continua indo ou ia para o lixão, no caso das unidades onde a PAN está instalada, os municípios onde a PAN está instalado, iam para o lixão, mas também houve uma participação muito importante do poder público para criar mecanismos de defesa, de proteção, de fiscalização e de regramento, né? Então, tudo isso baseado nos planos aí que o Edson ajudou a desenvolver e que a PAN encampou como uma solução bacana. E a gente entrou nessa parceria, acreditando que isso era possível. No começo aí era um sonho, a gente tivemos muitas dificuldades para tratar, mas a gente conseguiu resolver isso, e a cada dia que passa aumenta muito o número de resíduos nos barracões da PAN, e a gente fica feliz, porque aumentando o resíduo lá,
melhora a eficiência do sistema, porque o sistema precisa de volume para poder retirar esse material. Então, basicamente, foi essa a nossa participação nisso, conectando as pontas, né, e o meio, no sentido de que o meio é o consumidor, as pontas são as indústrias que colocam resíduo, que são obrigados a retirar, e as próprias indústrias que fazem reciclagem ou aproveitamento desses resíduos através de outras técnicas aí de reinserção desse material. Bacana. Hoje ainda existem certas dificuldades na implementação da logística reversa, que a gente chama de barreiras, né? E uma dessas barreiras é a responsabilidade do consumidor. E isso é necessário a adesão deles para que ocorra a reintrodução do resíduo na cadeia produtiva. E a gente precisa fazer o nosso papel enquanto consumidor. Vocês, Stratos, né? Qual que é a maior dificuldade que vocês encontram diante desse cenário? Está muito um pouco dentro dessa fala inicial que eu fiz, Mari. Sim. E assim, qual que é a dificuldade? Nós temos um problema de cultura, né? Nós temos um problema de educação, que a gente acha que porque a gente paga o IPTU, ou a taxa de limpeza pública, ou um imposto qualquer, nós fizemos a nossa parte, né? E não é bem assim. A lei é clara, na maior parte dos países desenvolvidos do mundo, não vou me arriscar a dizer todos, ninguém tem coleta pública gratuita. Todo mundo paga para ter sua coleta pública. Então, o consumidor, ele é obrigado a pagar por essa geração de resíduo. E se não for desta forma, eu pessoalmente entendo que isso torna-se uma coisa muito difícil de resolver. Por quê? Porque a gente tem aqui projetos de grandes volumes de resíduo, eu posso citar aqui em comunidades mais carentes, e não é só nelas, obviamente, mas assim, a gente costuma muito, de uma maneira geral, a sociedade costuma muito culpar o resíduo, né? O problema é do plástico. Não, o problema não é do plástico, o problema é do consumo do plástico, mas do descarte inadequado do plástico. Quem descarta? Quem consome. Então, o problema não é o plástico. O plástico foi um produto desenvolvido que no período do desenvolvimento industrial aí, que se não fosse o plástico hoje, imagina como seria a nossa vida, né? Como a gente estaria colocando tudo em vidro? Impossível, né? Os tempos mudam, as coisas mudam. O celular, o Brasil tem mais de 2 celulares por habitante. Então, assim, as facilidades que a tecnologia vem trazendo, o acesso ao consumo, ele dificulta. E aí eu não sou contra o consumo, muito pelo contrário, precisa ter consumo para a economia girar, né? Aquela história. Mas a base do problema está no consumo. A gente consome muito e costuma tirar a nossa responsabilidade do descarte. Eu pago meus impostos, meu problema está resolvido. Então, tem uma máxima aí que muita gente fala o seguinte: eu coloco meu saco de lixo preto na lixeira aqui do prédio onde eu moro e eu fiz a minha parte. Não, a gente não fez a nossa parte. Se eu não separei adequadamente, se eu não ajustei esses resíduos de forma adequada para que eles possam ter o aproveitamento, então você coloca lá uma embalagem de leite dessas Tetra Pak aí da vida, você precisa lavar, passar uma aguinha nele, etc e tal, para que ele possa ter um aproveitamento melhor lá no final, o que já é muito difícil. Hoje, graças a Deus, esse tema do Tetra Pak evoluiu bastante e já existem um aproveitamento bem interessante, mas ainda bem pequeno em relação ao que é colocado no mercado. Mas tudo isso de uma maneira geral. Então, eu acho que nós temos que a gente tem a história lá do 5R, né? Reuse, repense, reutilize, recicle. Mas a base de tudo está no consumo exagerado, e a promoção do consumo, ele é feito de maneira hoje massiva, né? Ele é colocado como uma justificativa para que a gente possa ter uma vida socialmente falando, ou um certo conforto, né? Está ligado ao conforto, à ascensão social, etc. e tal. E aí nós estamos num círculo vicioso. Nós temos indústrias produzindo, promovendo o consumo,
porque precisa promover a economia, gera impostos e o Estado recebe por esses impostos, mas o material reciclado hoje ainda é taxado, se paga imposto pelo material reciclado. Então, assim, onde nós vamos parar, né? Qual é o real interesse do Estado? Aí aqui eu compartilho aqui a dor aí da secretária Kátia, que é isso, qual é o papel do Estado? Quando você taxa um produto, você taxa, quando ele, inclusive para ser reciclado, ele já teve 4 ou 5 taxações anteriores, ele foi taxado no fabricante, ele foi taxado no envasador, ele foi taxado no distribuidor, ele foi taxado no consumidor, e quando você junta ele aí no galpão da APAN, e ele sai de Minas e entra em São Paulo, paga-se imposto. Então, assim, são políticas públicas que precisam ser repensadas, né? E aí entra todo esse sistema elaborado, uma lei que já está de 2010 e recentemente foi aprimorada, mas eu acho que ela ainda precisa ser repensada, né, nos sistemas de destinação final. Enquanto hoje nós falamos que a destinação adequada é o aterro sanitário, em outros lugares já é geração de energia. Não estou discutindo aqui se isso é bom ou ruim, mas o problema nosso está na raiz do consumo. Então, e há essa coisa da comodidade do controle remoto, né? A gente não levanta mais do sofá nem para mudar o canal da TV. No meu tempo, acho que eu sou o mais velho de todos aí, eu trocava o controle remoto. O controle remoto eu tinha que levantar e trocar o canal da televisão, né? Quando a gente foi ter televisão. Então, mas isso são as facilidades do mundo, da vida moderna, do conforto, e não tem como não fazer isso. Só que a gente precisa olhar, e para que a gente possa continuar consumindo, a gente precisa dar uma solução na destinação, porque senão a gente vai se afogar no lixo. Não tem jeito. A produção de lixo é muito maior do que a sua recuperação, muito maior mesmo. E ainda tem os problemas das pressões econômicas e políticas, de que volumes de recuperação ainda são muito baixos, obrigatoriamente falando. Então, você tem vidro aí com 30% de recuperação, você tem plástico ou outros produtos aí. Uma coisa super interessante, o pneu fabricado, entregue junto com o carro novo, o carro que sai da concessionária, ele não é contabilizado para fins de logística reversa. Esse pneu, então, quer dizer, ele está junto com o carro, mas ele é um produto do carro. Então, assim, como nós vamos discutir isso? Quem vai botar a mão nessa cumbuca? Como é que a gente vai diminuir os custos para quem recicla? Nós temos um sistema aí das cooperativas de catadores absolutamente necessárias, mas que precisam ter um entendimento tributário. Como é que se faz isso? Como é que a gente consegue escoar um resíduo aí de um município que tem 3 mil habitantes, se a gente não tiver uma solução como a APAN, que hoje é uma solução consorciada? E aí o grande barato de tudo isso foi que a APAN permite, né, a solução criada, aqui reforçando essa coisa para atender o consumidor, é que a APAN democratizou o acesso ao descarte. Essa é a minha opinião. Permitindo que os grandes, os médios, os pequenos geradores e as pessoas físicas, se tiverem interesse e forem fiscalizadas, não tem justificativa para dizer que destina de qualquer jeito o resíduo. Ok, obrigada. Altegno, você como secretário administrativo da APAN, né, representante oficial da APAN, eu gostaria que você falasse para a gente o que é a APAN, o que é a logística reversa, e a APAN hoje é uma referência na logística reversa. O que você pode falar para a gente sobre isso? Olá, boa noite a todos. Parabéns a todos que me antecederam aí, foram brilhantes as falas. Todos falam com propriedade, porque são formados e entendidos na área, tá? Eu vou dar aqui a minha breve contribuição. E falando o que é logística reversa, né, de forma bem resumida, é dar encaminhamento para a destinação correta de qualquer objeto, ferramenta, embalagem, utilidade, que não serve mais para o seu propósito inicial. Foram falados vários exemplos, aí Siqueira falou do carro, pode falar panela, geladeira, fogão, televisão, o que for, tá? Não serviu mais, você vai descartar. Aonde? Geralmente era na rua, né? Até um tempo atrás.
Você colocava lá e alguém passava, se interessava para aquilo, ou então não catava, a prefeitura, o poder público era obrigado a dar destinação de forma inadequada àquele bem, deixou de ser um bem, agora já é um mal, né? Então, a PAN, como referência em logística reversa, desenvolveu um trabalho que não encontra similar na forma como ela organizar a cadeia de logística reversa, de forma a ser acessível a todos e tornar isso um diferencial. Como falou o Edson, atende à política nacional de resíduos sólidos de forma plena e eficiente. Nós desenvolvemos um projeto que ele é replicável, né? Então, ele pode ser replicado. Tem que atender alguns requisitos para se buscar uma adesão da APAN, para que isso possa ser viabilizado. Não é assim de qualquer forma também, porque, como eu disse, como nós não encontramos similaridade para poder fazer um modelo, copiar um modelo e trazer para nós tivemos que desenvolver as nossas próprias metodologias de como fazer isso ser possível, tá? Então, temos aqui a possibilidade de passar o que nós temos aqui na região a quem estiver interessado. E como surgiu a ideia da implantação de logística reversa? A APA, originalmente, a PAN veio de uma entidade inicial chamada APA, ela já executava logística reversa de forma voluntária, mas sem uma estrutura funcional. Ela era de uma forma amadora, visando proteção ambiental, porque o propósito da PAN é proteção ambiental, tá? E sem vislumbrar uma fonte de receita para se autossustentar. Então, essa experiência inicial nos deu condição de buscar parceiros que pudessem resolver, de fato, a destinação correta dos resíduos e um modelo tendo o gerador como a fonte de recurso para a viabilidade financeira do projeto. Porque sem recurso também não se faz nada. Você não vai ficar pedindo favor para todo mundo. Vem cá, me busca um resíduo aqui, eu estou com um galpão cheio de televisão, né, Kátia? Cheio de aparelho eletrônico, e estou precisando, pelo amor de Deus, que alguém me tire isso daqui, que eu não quero jogar fora no lugar errado, de uma forma inadequada. Então, assim, a gente viu que era possível estruturar essa cadeia e organizar ela de forma a atender plenamente a legislação até então, a 12.305, que ela é uma lei até antiga. Se a gente começar a fazer hoje, nós já estamos com 13 anos de bônus, porque ela é lá de trás, né? Tá certo? Então, começando hoje, você já está no lucro. Isso se torna de uma forma até mais em conta. E qual é a necessidade nossa de expandir isso daí? O descarte indevido, ele não é exclusividade de uma região, não é de Unaí, só o Unaí que tem esse problema. Não, todos têm esse problema, todos os lugares têm os mesmos problemas. E todos insistem numa solução que não funciona, que é focar em coleta seletiva, né? Que são 3 itens, plástico, papelão e latinha, e achar que isso resolve o problema de logística reversa. Já fui em várias palestras de pessoas, de autoridades do cenário nacional, que faça 300 slides numa apresentação e fala 3 slides de logística reversa. O restante é coleta seletiva, como se isso fosse a solução de todos os problemas. São 3 itens na logística reversa e são mais de 3.000 na logística reversa. Isso. Então, como se atende isso daí? Nós temos essa solução que foi desenvolvida aqui pela PAN, a parceria que a gente traz, no caso, a Stratos, a parceria com o Siqueira, os conhecimentos do Edson na elaboração dos planos, o poder público da nossa região, dos nossos municípios, já envolvidos nesse projeto, fazendo daqui um modelo para ser replicado e que tenha alcançado até a visibilidade no cenário nacional. Essa é a forma que a PAN trabalha para possibilitar, como disse o Siqueira, viabilizar a qualquer empreendedor a possibilidade de executar logística reversa, seja ele um salão de beleza, seja ele uma grande indústria. Essa é a contribuição que nós estamos dando aqui. E, Altegno, hoje, né, uma maior dificuldade que a gente tem também é a questão da participação do comércio, né? Sim, porque, veja bem, você vem pela dor, quase nunca pelo amor, né? Hoje, as empresas, as entidades que executam logística reversa de uma forma mais eficiente são aquelas que são obrigadas por lei, nas suas licenças, a uma condicionante ambiental a ser executada. Uma vez que nos cumpriu, elas são multadas. Tá? Mas se você não tem isso como exigência de funcionamento, você não vai fazer. Infelizmente,
É o que é mais, obrigação, mais né? comum de ser Sim. Ser compreendido. Assim. Se eu não tenho obrigação, por que eu vou fazer? Ainda mais que isso vai me gerar um custo. Porém, a legislação ela não desobriga a ninguém a não fazer logística reversa. Tá? A lei é clara, todos somos responsáveis e todos temos que executar, independente ou não se isso está numa condicionante ambiental. Uma vez que chegar uma fiscalização e você não estiver adequadamente dando a destinação ou comprovando que está dando a destinação correta, você está passivo de uma autuação. Tá? Então, o que a gente viabiliza aqui é que, ao alcance da lei, você esteja seguro, que você possa comprovar que você está fazendo a devolução dos seus resíduos para a PAN, e ela vai estar recebendo isso aí através de uma documentação, que é o MTR, que é um documento do Estado, onde você descreveu e declarou qual é o seu resíduo, e a PAN recebeu aquilo ali em conformidade para dar a destinação correta. Legal. Obrigada. Siqueira, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, em relação aos polos, né? Aqui nós temos, eu costumo utilizar até um termo polo-mãe, né? Porque começou aqui, mas a PAN tem polos em outros locais e a tendência é abrir cada vez mais. Você pode falar para a gente aí qual é a necessidade da abertura desses polos? Sim, Mari, é claro. O modelo desenvolvido aí pela PAN, ele envolve aí o poder público, né, com a cessão aí de espaços, de galpões. O Altegno aí depois pode contribuir mais com essa informação institucional, com essa da formação do convênio da PAN com o poder público, no caso com prefeitura, com município. Qual é o cerne da questão? O cerne da questão é ter um local adequado, licenciado, para que possa ser ali acumulado os resíduos, para que eles possam fazer cargas de maiores pesos. Então, a gente não consegue tirar menos de 15 toneladas de pneu por vez de um município. Então, se o município leva um ano para fazer isso, onde que ele vai guardar esses pneus? Se o município leva uma semana para fazer isso, onde ele vai guardar esses pneus? Então, essa lógica aí de sincronizar o acúmulo, a recepção, o acúmulo e a retirada desse material, ela tem que ser muito bem feita. Mas, basicamente, os municípios precisam ter, de alguma forma, essa participação das prefeituras, concessão de espaços, de uma parceria não onerosa com a PAN, para que tenham um local para, como eu disse, consolidar cargas. Então, a partir daí, o licenciamento, as condicionantes criadas, os decretos, como criou o NAI e outros municípios aí, para que tenham a responsabilização dos geradores. Isso é muito importante. A lei federal, como bem disse o Edson, aí todo mundo já é responsável. Já se fala lá que ninguém pode fugir dessa coisa de 200 litros. Ninguém que produz mais de 200 litros, com máximo de 200 litros, não é grande gerador. Todo mundo que produz, então, tem município legislando em 100, Brasília está 120, e aí é uma legislação local. Mas a logística é o principal gargalo dessa operação. Então, não adianta você colocar isso num município muito pequeno e não ter a participação, a adesão de outros municípios. Não adianta você colocar isso num município muito grande e só ele participar, porque tem que ser considerada uma posição geográfica, para onde vai aquele material, qual a rota mais econômica para escoar esse material, qual o formato mais econômico para tirar esse material. Então, voltando, a gente fala de um galpão de aí em torno de 700, 800 metros, a depender da quantidade de municípios que venham aderir ao processo. Né? Nós temos hoje na PAN aí, galpões de 500 metros e temos galpões de 1.800 metros. Isso depende da disponibilização também, da oportunidade pelo município. Às vezes você tem municípios que não têm esse galpão, e aí tem dificuldade para encontrar, e aí tem que chamar os municípios vizinhos para essa discussão e ver quem tem o local mais fácil, né, que está mais perto da condição ideal para poder acumular esse material. Mas inicia-se por uma conversa da APAN com o poder público,
considerando o interesse do poder público, né? Eu não estou respondendo aqui pela APAN, mas eu imagino que a APAN não entraria no município se não houver interesse do poder público, né? Porque não faz sentido, e até porque o projeto não vira. Se o poder público não apoiar, o projeto não vira. E aí entra a educação ambiental, que também vocês fazem muito bem, com a parte da APAN, de campanhas de eletroeletrônicos, de recolhimento, campanhas do pneu, campanhas gincanas. A secretária Cátia adora uma gincana. E assim vai. E aí a engrenagem começa a rodar e ela tem que mantê-la lubrificada. Isso. Não sei se eu consegui responder aí o que você precisava. Sim. Só um minutinho. Pessoal que está assistindo a live, se quiser fazer alguma pergunta, pode digitar aí no chat que eu repasso para o pessoal. Alguém quer fazer alguma consideração, falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Porque esse assunto, gente, da logística reversa é muito extenso, é muita coisa para falar, muita coisa para acontecer ainda. Apesar de que nós temos 14 anos de lei, a gente está construindo ainda muita coisa. Mas eu acredito, né, que o caminho é esse mesmo. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Eu queria só falar, Mari, posso falar aqui? Estão me ouvindo? Pode. Uma coisa bem bacana que aconteceu aí na região noroeste de Minas, né? É porque a Stratos sempre trabalhou muito em regiões urbanas. E aí a gente foi se deparar com agro, né? Com os produtores rurais, etc. Ou seja, regiões de produção rural que produzem os mais diversos resíduos e que tem um grande desafio, que é exatamente as distâncias a serem percorridas, né? Então, fazendas muito grandes de produções de grão, de cana, etc., que não sabiam o que fazer com seus resíduos, né? E aí encontraram na APAN uma oportunidade muito interessante de poder escoar esses resíduos com um custo muito baixo e principalmente cumprindo as condicionantes aí que o Altegno disse muito claramente, que o setor do agro é muito cobrado nisso. Então, assim, a gente encontrou loteamento, chacreamento, a gente encontrou fazenda, né, o agro, produtor de grão, produtor de pecuária, os mais diversos geradores. E gente que não sabia que era gerador. Então, o cidadão produz uma quantidade enorme de resíduo e não sabia que era gerador, que não tinha responsabilidade. Então, esse também é uma contribuição muito legal que a APAN tem dado oportunidade aos produtores rurais para poder cumprirem as suas condicionantes de maneira muito mais tranquila e econômica. Legal, bacana. Eu tenho uma perguntinha aqui agora para o Edson. É uma pergunta do Vitor. Quais sugestões de melhoria você daria na legislação atual? Ou acha que a lei está de acordo com a situação atual? Olá, Vitor. Olá. Então, uma coisa que eu queria falar sobre essa questão é o seguinte: nós temos uma legislação no país muito boa. Não é a quantidade de leis que vai fazer com que se cumpra o que se exige nessas leis. O que nós precisamos é de uma fiscalização mais rigorosa pelos órgãos competentes, né? Eu sei que a Kátia falou que o Ministério Público está lá na ponta, já está cutucando, mas se nós não pudermos motivar e fazer com que os nossos prefeitos pelo Brasil sintam que é obrigação deles, né, poder cumprir o que a lei foi criada. Então, a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos demorou 20 anos no Congresso como debate. E depois disso ela passou como lei, ela foi aprovada como lei. Na época, eu lutei bastante, né, para que essa lei de resíduos pudesse ser adequada por regiões, porque a região sul, sudeste e até centro-oeste tinha uma condição
financeira melhor para que os municípios pudessem cumprir. Já o Nordeste e a Norte, principalmente, tinha uma situação pior para poder cumprir com os prazos. Então, o que eu vejo também, Vitor, nesse caso, né? A questão dos empresários, né? Os empresários têm muita força junto ao Congresso Nacional. Depois a pessoa entra de novo. Quando nós fizemos essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, o próprio empresário queria tirar a logística reversa da própria lei. Isso nós achamos um absurdo, né? Porque seria um cúmulo que nós, prefeitura, tivéssemos que cumprir prazos que a própria indústria que gera produtos, né? Gera resíduos, porque acontece que essas embalagens são a indústria que cria para facilitar com que o produto chegue até nós. Então, a indústria tem muita força, faz muito lobby no Congresso. O que nós temos que ficar atentos, que nós, prefeituras, né, nós temos que cumprir a lei e fazer com que o nosso Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos possa estar de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em alguns estados com um Plano Estadual de Resíduos Sólidos, né? Isso é fundamental para que nós possamos ficar atentos, né? Então, cabe à Prefeitura, no seu Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, definir ali o que é logística reversa, quais as responsabilidades dos grandes geradores, e como a Kátia, né, de Unai, ela mostrou para nós aqui que o alvará ambiental é uma condição para que tenha o alvará para poder funcionar um comércio na cidade, né? Então, eu queria mandar um alô aqui, eu tenho alguns alunos que estão participando aqui, Mary, e a todos aqui. Tem o Laerte, que é lá de Limeira, em São Paulo, tem o Cosme, o Otávio, que estão lá da Bahia também. Então, essas regiões são muito importantes, né? E eles desenvolvem um excelente trabalho nessa questão de resíduos sólidos. Bacana. Alguém quer fazer alguma consideração? Pessoal, só um minutinho. A lista de presença está disponível aí nos comentários, tá? Então, o pessoal aí já pode preencher. Sim, Kátia? Bom, eu concordo aí quando o Edson fala que precisamos de fiscalizar, precisamos mesmo. E nós já descobrimos o motivo pelo qual os fiscais não conseguem atuar nessa área de resíduos sólidos. Faltava dispositivo. Isso é a justificativa que nós tivemos ao fazermos algumas visitas e conversarmos com alguns produtores rurais e até mesmo com os órgãos fiscalizadores. Quando um fiscal chega numa propriedade rural ou até mesmo em um comércio e ele vai ali notificar ou multar aquele gerador, o gerador ele tem como ferramenta, como, sei lá, uma justificativa, você vai me fazer a multa, eu quero fazer corretamente, mas para onde eu devo encaminhar esse meu resíduo, o qual você está querendo me notificar ou me multar? Mediante a isso, o fiscal fica ainda de pés e mãos atados. Então, por isso que essa fiscalização desse tipo de resíduo, ela não ocorria, né? Porque agora que ela vai ocorrer aqui no Unai, a gente não fiscalizava, porque todas as vezes que os fiscais, eles iriam no comércio para fazer uma fiscalização, até mesmo por pedido do Ministério Público, por ofício do Ministério Público, eles tinham essa dificuldade. Tá bom, então vocês querem que eu feche o meu comércio? Eu não tenho para onde levar os celulares velhos, os televisores velhos, a indústria não vem buscar, e aí você quer me obrigar a entregar na indústria, está me cobrando um MTR, um manifesto, eu não sei como fazer, você me ensina? Como eu devo proceder? Então, essa era a nossa dor enquanto município. Esse foi o maior desafio que eu enfrentei em 2010. Eu cheguei no município em 2010, logo quando da Lei 12.305, a gente já saía para a rua para fiscalizar. De repente, os fiscais foram ficando acuados, porque não tinha resposta para o gerador.
Hoje, não. Esse foi um desafio que foi superado aqui na nossa região, no nosso município. Como eu disse, né, nós estamos lá com 2 fiscais que chegaram recentemente, justamente para fazer este serviço de ir ao teu comércio, e hoje elas estão indo com muita, mas muita bagagem mesmo, porque na hora que o comerciante fala, mas eu vou levar para onde? Então, ela terá como sugestão a APAM ou outros que estão aqui, o UNAI, e isso foi algo que facilitou também o trabalho e irá facilitar, e a gente entende que a APAM teve uma licença, a primeira licença nossa foi 22 dias para que o Estado pudesse estar licenciando, foi recorde. Hoje em dia, uma licença de uma grande fazenda aí, ela leva de no mínimo 6 meses a 2 anos para ser emitida pelo órgão estadual. A nossa foi 22 dias, porque o próprio governo acredita na APAM. Então, nós entendemos que realmente nós fechamos o ciclo quando se fala em resíduos sólidos, quando a gente fala em legislação. Então, eu entendo que todos que estão aqui estão satisfeitos porque a gente tem a condição de cuidar do meio ambiente, do jeitinho que preconiza a legislação. Nós temos a forma correta de cuidar da saúde pública, desde que as pessoas também façam essa interação. E a gente entende que o nosso marco não é nem aquilo que se passou até agora, o ano de 2024. O nosso marco maior será a partir do ano que vem, de 2025, quando nós já teremos aí implantado o nosso alvará de ambiental, juntamente com o alvará de funcionamento, e a gente entende que os nossos fiscais, tanto municipal quanto estadual, aqui da URA, noroeste de Minas, né, a antiga Supram, ela terá a condição de ir para as propriedades, fazer as suas fiscalizações e realmente indicar e contar para esses geradores que o problema dele acabou, que ele realmente tem um local que ele pode levar todo tipo de resíduo e não precisa de poluir mais o meio ambiente, não precisa de ter multas fazendo uma destinação inadequada, incorreta, e até mesmo os órgãos estaduais. Nós estamos aí vivenciando a alegria, principalmente do IMA, do IEF, da Polícia Militar, de todos os setores, né, todos os atores também da esfera estadual, porque até então eles não tinham um dispositivo no Estado, e a gente vê também uma satisfação da própria Confederação Nacional dos Municípios, porque até então esse tema não era tratado, ele era um tema assim, que o resíduo da logística reversa, se ele estava junto com o lixo comum, ele já era lixo mesmo, ele não precisava de ser separado e nem nada, e o que a lei fala não é bem isso, o que a lei fala é justamente esse modelo que foi desenvolvido aqui. Então eu quero aqui finalizar e dizer que sem plano municipal de saneamento básico, sem plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, sem o apoio da Aminor, sem o nosso consultor ambiental Edson, que nada disso seria possível. Então, realmente, a gente tem que ter planejamento. Foi através desse planejamento que nós conseguimos fazer com que a APAM realmente fosse reconhecida, fosse licenciada, apesar de que esse trabalho da APAM, enquanto ela era APA, ele já era feito, mas de nada adiantava a gente estar fazendo aquele arroz com feijão ali, sem ter planejamento, sem ter legislação. Então, isso só foi possível porque nós tivemos, né, a oportunidade de criar ferramentas, de criar instrumento, de nos fortalecer, de ter um prefeito, né, que quis fazer com que a gente cumprisse a lei e disponibilizou para que a gente fizesse o que fosse melhor e que a gente realmente cumprisse. A gente fica grato aí, né, à APAM por ter abraçado isso conosco dentro dos planos municipais de saneamento básico. A gente fica grato a Stratos, na pessoa do Siqueira, por ter entrado conosco nesse sonho. Antes era um sonho, hoje é uma realidade. A gente sabe de todas as nossas dificuldades, tanto no cenário aí, né, do setor público, das dificuldades da APAM, porque ela prima pelo meio ambiente. Então, o modelo que se desenvolveu, ele é muito bacana, porque não existe pagamento, né, pela APAM. Existem taxas que são pagas, e não tem esse negócio de pesar lixo para receber, né, não tem esse negócio de pesar resíduo da logística reversa para se taxar esse resíduo, não é isso. Então, indiferente de quantidade, o enquadramento é outro, a pegada é a sustentabilidade, a pegada é ambiental, a pegada é saúde pública. Então, eu fico assim muito satisfeita de termos chegado até aqui
e de termos, né, a APAN aqui no nosso município e de ter outros municípios interessados e de termos também a indústria aqui facilitando para que tudo isso acontecesse da melhor forma possível, com transparência, com credibilidade, com rastreabilidade. Então, hoje é muito tranquilo a gente receber, por exemplo, um resíduo que vem de um órgão público, que seja de uma delegacia, de um fórum, que também são grandes geradores, e a gente poder destinar corretamente aquele resíduo e encerrar processos que estavam parados em muitas delegacias, aqui o Unaí não é diferente, há mais de 20 anos. Então, a gente ter a solução para que a gente possa passar para essas entidades também que são públicas, isso para nós é um motivo de muito orgulho e de muita satisfação. E como o Altegno mesmo disse, né, a nossa maior alegria é ver que é possível e que outras pessoas também o façam, que possam sentir e ver e presenciar tudo isso que a gente presencia aqui, que nós estamos presenciando em João Pinheiro, em Patos de Minas, e em outros municípios aí, que já entendeu que não tem como falar de aterro sanitário sem falar de coleta seletiva e logística reversa. Então, 3 tipos de resíduos que não tem como andar separado. Então, enquanto a União, enquanto o Ministério Público, enquanto os prefeitos não entenderem que nós temos 3 tipos de resíduos que precisam ser tratados com a mesma importância, não adianta construir aterro sem planejamento. Então, essa é a minha contribuição e eu fico agradecida de poder estar participando. Tá. Pessoal, nós estamos já com o tempo um pouquinho estourado, né? Eu só vou para a última pergunta agora, para a gente fazer o encerramento. Eu acredito que essa pergunta também é para o Edson, é do Cosme, de Ibiritaia, acho que é isso mesmo. Ele quer saber como, na prática, os empreendimentos devem elaborar os planos de gerenciamento de resíduos sólidos e a logística reversa. Olá, Cosme. Então, a Kátia já falou sobre isso bem agora, né? Então, o que acontece? No nosso plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, a gente vai definir ali quem são os geradores, né? Os grandes geradores e quais os estabelecimentos precisam elaborar o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Isso já está na própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305. E quando nós, prefeitura, nós definirmos as regras, né, como o Unaí fez, condicionando o alvará para poder funcionar, o alvará ambiental. O alvará ambiental de Unaí é para mostrar e obrigar com que os comerciantes façam o seu gerenciamento de resíduos. Eles informem para o poder público local quais os tipos de resíduos que são gerados nesse estabelecimento. Isso já é um passo da logística reversa, ou seja, vamos definir quem tem resíduos e, nesse processo, a gente vai saber o que é coleta seletiva, o que não vai para coleta seletiva, mas faz parte da logística reversa. Em Unaí, no noroeste de Minas, Cosme, foi feito um projeto inovador, pioneiro no Brasil, né, onde a própria prefeitura identifica esses geradores e esses geradores acabam levando seus resíduos, né, para esse centro, que seria esses polos, né, onde acabam recebendo esses resíduos da logística reversa, onde a prefeitura não tem despesa, simplesmente cumpre a lei e faz com que os estabelecimentos, né, possam ter um local adequado para disponibilizar os seus resíduos. Então, plano de gerenciamento de resíduos sólidos é obrigado por lei que todos os comerciantes tenham. Mas o município precisa ter o seu plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos elaborado, revisado e atualizado. E tem que apresentar soluções para os seus geradores. Seguindo esse modelo de Unaí e do noroeste de Minas, tanto o teu município, Cosme, aí na Bahia, também o Otávio, que é outra região, pode muito bem desenvolver projetos nesse sentido. A Brema está querendo fazer projetos na área da Bahia para aterros sanitários, para resolver essas questões. Esse projeto que a PAN desenvolveu pode ser muito bem começar nos municípios de vocês. Bacana, respondeu bem a pergunta.
Tem um comentário aqui do Cris, que ele falou que a logística reversa ela é essencial e é impossível se falar de sustentabilidade sem se passar pela correta gestão e destinação dos resíduos sólidos e pela logística reversa. Então, assim, gente, alguém quer comentar mais alguma coisa, acrescentar mais fazer mais alguma colaboração aí? Porque eu acredito, assim, né, que ideias e conhecimentos para ser difundidos são muitos, né? E, assim, foi muito bacana mesmo. Gostei muito do que foi falado. Eu acredito, assim, que a primeira live que a APAN realizou, nós tivemos bons resultados, né? As próximas também estão por vir. Então, assim, gente, eu só tenho que agradecer mesmo, tá? E caso vocês queiram alguma coisa com a gente, pode nos procurar, pode procurar o Siqueira, o Altegno, a Kátia, o Edson. Eu acredito que eles vão estar sempre prontos para nos dar as informações necessárias. Alguém quer fazer mais comentário? Mari? Oi. Queria também deixar minhas últimas palavras de agradecimento, tá? Pela participação dos envolvidos que estiveram presentes no chat, os que estão nos assistindo, os nossos parceiros aqui da mesa, e dizer que a APAN está de portas abertas para visitação, tá? Nós temos nossos contatos nas redes sociais, pode buscar o nosso site, apan.com.br, e você vai encontrar, aliás, apanacional.com.br, você vai encontrar mais informações. E aquelas que desejarem vir pessoalmente ao UNAI conhecer o nosso sistema, nós estamos de porta aberta, seja a prefeitura, seja a entidade, seja alunos, tá? A universidade também pode nos procurar para entender como nós fizemos essa revolução aqui no Noroeste Mineiro. Agradeço a todos e tenham também uma boa noite. Nós recebemos, gente, participantes de vários locais. Eu agradeço muito pelo carinho, pelo tempo que nos foi dado aí para poder assistir a nossa live. E eu agradeço a todos mesmo. Ficam livres, tá? Se vocês quiserem. Muito obrigado, gente. Pode ficar à Boa vontade. noite. Eu quem agradeço. Pessoal, até a próxima. Obrigado pelo convite, pela participação de todos. Uma boa noite a todos aí e vamos lá. Boa noite. Desenvolver a logística reversa com a metodologia da APAN. Sim. Obrigada. A todos. Obrigadão. Eu que agradeço.